À cidade de Faf, regressamos com um objetivo diferente. Vamos, desta feita, mostrar-vos como funciona uma obra considerada de ousada por todos quantos envolveram a sua criação. Mas é sobre a forma como surgiu a Cercifaf que o seu presidente, José Manuel Dantas, começa por contar. A Cercifaf nasceu de uma necessidade que um grupo de pais sentiu com o problema dos filhos que tinham. Aglutinou a ele um grupo de amigos e assim nasceu a obra. Obra que, no entanto, no seu início não estava colocada nestas magníficas instalações. Não, a Cercifaf principiou por alugar uma casa aqui numa freguesia muito próxima, a freguesia de Antime, e aí começou a funcionar a primeira escola. Mas eram instalações um bocado deficientes, não tinham condições, e então, também por pressão de outros pais que começaram a ver os filhos dos outros a sentirem-se realmente um bocado realizados e a sentir os filhos dos outros felizes, começaram a pressionar para entrar para a Cercifaf. A casa não poderia mais lotação e também a partir daí, com o crescimento dos alunos, crescimento em idade, a Cerce começou a sentir que não só do ensino, não só a área de ensino era possível lá concretizar. E assim sentimos pressionados a pensar em oficinas, para além do ensino, dar a estes miúdos uma profissão. A formação profissional, portanto. José Manuel Dantas, não é vulgar encontrar-se uma Cerce com umas instalações do nível das vossas. Isso pressupõe que vocês sentiram, de facto, a pressão dos pais para aumentar a capacidade de atendimento, mas também sentiram, com certeza, a necessidade de que esse atendimento fosse um atendimento digno. Como é que vocês se abalançam a construir uma estrutura desta natureza? Quer dizer, quem não é ousado não consegue nada na vida, não é? E, em princípio, nós parecíamos que seria muito difícil. Mas confiamos nos amigos, confiamos nas instituições que nos poderiam subsidiar e avançamos com a ideia para a frente. Foi relativamente curto o prazo que nós construímos estas instalações. Fomos um bocado ousados, hoje reconhecemos, mas sem essa ousadia não se tinha conseguido nada. Uma estrutura desta dimensão e com este nível seria suposto ter problemas financeiros. Connosco, o tesoureiro desta instituição, Armando Teixeira, para nos falar da saúde económica desta casa. De facto, a Cercifaf respira saúde em termos financeiros. Basta dizer que nos últimos 3 anos de exercício os seus resultados foram sempre positivos. E foram sempre positivos devido a uma administração de gestão cuidada e honesta que nos tem possibilitado, de facto, os resultados que temos obtido. Armando, é muito bom ouvir isso, não é fácil ouvir palavras como estas em outras instituições congêneres. Vamos falar das despesas mais imediatas que vocês têm para fazer. Parque automóvel para substituir, como é que vai ser? Sim, efetivamente, adquirimos ultimamente uma carrinha que pensamos nos vai ser entregue dentro de poucos dias, mas não chega. Na verdade, o nosso parque automóvel está extremamente degradado e, a curto prazo, precisamos, de facto, de renovar, ou de comprar, aliás, uma outra viatura nova. Luís Roque, psicólogo, coordenador pedagógico desta instituição. Vamos falar um pouco de psicologia e um pouco da pedagogia que vocês têm que implementar a lidar com crianças desta natureza. Pois, portanto, em termos organizativos, o centro aponta, portanto, numa filosofia de integração e começa, portanto, o trabalho logo ao nível da seleção das crianças. Portanto, quem vem para esta instituição, porque é que vem,
crianças são tiradas do fundo do meio familiar e passam entre como estes. É evidente que parece-nos, portanto, que a vida deste centro tem que apontar sempre para uma saída em termos de futuro. É assim que o centro está organizado, em várias valências, e ligado a 3 saberes. Portanto, o saber ser, o saber fazer e o saber, que aliás está referido num painel que foi filmado na instituição, portanto, em que o saber está ligado às atividades escolares, portanto, à escola propriamente dita, o saber ser ligado aos aspectos da sociabilização e da família, o saber fazer ligado ao trabalho. Portanto, com base nesta filosofia e nos 3 saberes, organizamos o centro, portanto, que tem desde a dita e normalmente chamada de Unidade 1, que tem as valências desde as classes sensoriais, portanto, à pré-escolar e à escolarização propriamente dita, nas possibilidades que eles têm de fazer algumas aquisições escolares. Uma outra vertente diferente, que é a vertente ocupacional, portanto, um trabalho com alunos que, não atingindo níveis de produção que lhes permitam fazer uma pré-profissionalização ou formação profissional perfeitamente normais, têm, no entanto, segundo o nosso ponto de vista, o direito a ser felizes com uma vida digna e com um trabalho que os torne dignos. Portanto, mesmo ao nível do ocupacional, a nossa preocupação são, de facto, encontrar pequenas soluções de trabalho que lhes evite desde os estereotipos até problemas de comportamento. Há os outros que têm a hipótese de fazer a pré-profissionalização e a formação profissional. Encontramos nas oficinas, precisamente, alunos, nestes casos, nas mesmas oficinas funcionam quer a preparação, quer a formação profissional, com programas perfeitamente limitados, quer dizer, e não há confusão entre os vários programas. Na preparação profissional, começamos a fazer o despiste vocacional, que assenta em 3 aspectos fundamentais: a vocação do aluno, a família e o parecer dos técnicos que trabalham com eles. As preocupações da CERCIFAF vão longe, inclusive até no apoio social a prestar às famílias das crianças e jovens que aqui são atendidos, em virtude, talvez, deles serem oriundos de meios pouco favoráveis. Manuel Mendes, como é que vocês processam esse apoio social? Bom, na realidade, a maior parte dos alunos que frequentam a CERCIFAF provêm de famílias bastante carenciadas e, como tal, há necessidade de as apoiar. Como é de norma, toda a gente tem que pagar à CERCIFAF uma pequena importância, portanto, no mínimo equivalente ao abono de família. Mas é um facto que muita gente, nem tão pouco esse abono de família, pode pagar. E então nós pensamos no caso e resolvemos incluir no orçamento da instituição uma verba destinada a pagar aquilo que estes alunos mais carenciados, portanto, não podem pagar. A instituição, digamos que suporta essa mensalidade que o aluno deveria pagar. Além disso, nós vamos procurando dar assistência em tudo quanto nos é possível. E assim, nós criamos ainda há pouco tempo um posto médico em que damos assistência médica aos nossos alunos. Vem cá um médico que periodicamente ou diariamente quase assiste e observa-os. Temos ainda a hipótese também em fornecer-lhes até mesmo próteses, como óculos ou outra prótese que seja mesmo necessária. Além de noutros aspectos, nós pretendemos também, junto das próprias famílias, digamos, ajudá-las até a desenvolverem-se. E temos acompanhado e ajudado até, digamos, em campanhas de higiene e de sensibilização, portanto, junto dos seus filhos e, portanto, num desenvolvimento próprio da família. José Luís, vice-presidente da CERCIFAF, membro da direção, portanto, fale-nos do aproveitamento que vocês fazem dos fundos comunitários através dos programas do Fundo Social Europeu, na vertente da formação profissional e na consequente integração, ou tentativa de integração, no mercado de trabalho. O topo do programa pedagógico da instituição visa o emprego.
Nós temos consciência que o emprego de deficientes não é fácil. Aliás, o emprego não é fácil para ninguém, para os deficientes em especial, torna-se ainda mais difícil. Como resolver esta situação? Encontramos uma via e essa via passa pela formação profissional. Estamos, neste momento, com cursos apoiados pelo Fundo Social Europeu. Já o ano passado tivemos aqui cursos para deficientes e as saídas apresentam-se sobre dois aspectos. Por um lado, a tentativa de integrar jovens no mercado normal de trabalho. E temos jovens em condições de fazer essa integração com dignidade. Por outro lado, temos também em projeto a criação de um centro de emprego protegido. Neste momento, ao nível da integração em postos normais de trabalho, temos uma jovem, a Carla, que está numa empresa têxtil aqui no concelho. Temos a ação que está num infantário também que pertencente à Misericórdia, e nós, na própria instituição, que foi, digamos, a primeira integração que fizemos, temos a Fátima, que começou connosco como aluna, hoje é nossa funcionária. Para o futuro, nós pensamos que nem todos estes jovens terão hipótese de integrar o mercado normal de trabalho. Alguns que estamos a preparar, estamos fortemente esperançados em colocá-los em oficinas, porque eles neste momento têm competências técnicas para que de facto integrem em condições dignas esse mesmo mercado de trabalho. No entanto, há muitos outros que, por força do handicap que possuem, não terão nunca possibilidades de integrarem esse mercado dito normal de trabalho. Para este, estamos a pensar criar um centro de emprego protegido, para o qual, neste momento, dispomos já da promessa do Sr. Presidente da Câmara de Faf, que nos disponibilizou um terreno numa área nobre, neste momento, do Concelho, onde nós pensamos futuramente implementar esse centro de emprego protegido. É um centro que, para além de empregar pessoas com deficiência, vai também, por sua vez, empregar pessoas normais que vão integrar esses mesmos centros protegidos. José Luís, como é que reage normalmente a comunidade a uma obra desta dimensão? Inicialmente com uma certa desconfiança. Hoje pensamos que a CERCIFAF, e eu falo da nossa instituição, está de facto implementada no Concelho. É uma obra que é querida. Nós estamos numa campanha de sócios onde se está a verificar grande adesão e temos tido neste momento grande apoio, fundamentalmente da autarquia local, que pensamos continuar a receber. O Dr. Parcídio Somaviel é o Presidente da Câmara. O que é que o motivou a apoiar esta obra? Eu fui pela primeira vez chamado para essa realidade quando exercia funções no Governo Civil de Braga. E devo confessar que a primeira vez que visitei uma CERCI constituiu para mim um profundo choque. Choque esse que, como é evidente, me sensibilizou extremamente. E não tenho qualquer pejo em confessar que até aí eu era um cidadão que não tinha ainda verdadeiramente a noção do alcance social de uma CERCI, nem da dimensão que nesse momento, enfim, as CERCIs tinham a nível do país e logo após o 25 de Abril, bom, ainda era um movimento muito incipiente, mas que felizmente e rapidamente alastrou. Sr. Presidente, não é vulgar, e Novos Horizontes tem dado disso alguns testemunhos, encontrar um autarca tão empenhado na resolução dos problemas dos seus municípios com mais dificuldades. Por isso, eu lhe perguntaria o que pensa do apoio autárquico a nível global a estas instituições. Bom, eu penso, quer dizer, que a ideia que eu faço dos autarcas, e enfim, é sempre um grave problema falar disto, porque estamos a falar em causa própria. Eu penso que os autarcas, aqueles que possivelmente não tenham tido ou não tenham dado tanto apoio ou não tenham mostrado tanta sensibilidade, talvez o não tenham feito precisamente porque não foram nunca chamados para essa realidade que são as CERCIs. Porque nós temos todo, digamos, um grande espírito de ação à comunidade que servimos e eu não acredito que haja autarcas que se dissociem das suas CERCIs. Faço-lhes essa justiça porque não vejo razão para que eles realmente não contribuam para uma obra que eu julgo que é, enfim, das primeiras e das mais importantes que qualquer um de nós tem no seu concelho. Poderá haver quem, enfim, sinta mais e poderá haver quem sinta menos.
isso tem a ver certamente com nós próprios, tem a ver com a nossa sensibilidade, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa postura, digamos, na vida, tem a ver com aquilo que nós próprios somos, no fim de contas. É evidente que eu devo dizer-lhe que já contactei com muitos autarcas, com muitos colegas meus, que têm realmente feito bastante a nível dos seus conselhos pela SERSIS e têm-no feito dentro da medida do possível, porque muitas vezes nós gostaríamos de fazer mais, mas também não podemos. E eu penso que será pouco sempre, tudo aquilo que fizermos será sempre pouco, mas também penso, quer dizer, que ao Governo compete realmente uma palavra importante nesta matéria e que muitas vezes, quer dizer, ela não tem surgido com a rapidez e com digamos, e com o impacto que seria desejável. Todos nós, enfim, nos sensibilizamos, todos nós ajudamos, todos nós estamos prontos. Mas estamos prontos dentro de uma certa forma de estar na sociedade, que é totalmente diferente daqueles que são ou os pais ou os irmãos daqueles que lá estão dentro das próprias SERSIS. Eu pergunto e tenho perguntado muitas vezes, será que alguém já pensou que pode ter um filho que precisa da SERSI, que pode ter um irmão que precisa da SERSI? Como reagiria? Qual era a sua postura? Esta é que é a grande pergunta que nós temos a fazer a nós próprios. E se lhe soubermos responder, nós estaremos integrados dentro do espírito da SERSI. Se não soubermos responder, seremos, enfim, estaremos a fazer um ato de caridade, mas não o ato que a SERSI precisa. A SERSI não precisa de caridade. A SERSI precisa de amor, precisa de carinho, precisa da benevolência de nós todos e precisa da ajuda de nós todos, mas sem esse aspecto caritativo que realmente temos que pôr de parte. Sr. Presidente, sabemos que a SERSIFAF projeta uma estrutura para emprego protegido, talvez para com isso obviar a dificuldade que tem em colocar no mercado normal de trabalho os deficientes que vai formando a nível profissional. Que apoio é que a autarquia pensa poder vir a dar a essa obra? Bom, eu penso que nós podemos dar algum apoio, já tive conversas, portanto, com os dirigentes da SERSI sobre isso. Há um terreno já destinado para esse efeito e é evidente que nós vamos aproveitar as potencialidades, certamente, pois se a obra vier a poder ser possível através dos financiamentos que estão previstos para o efeito, certamente que a Câmara terá, digamos, uma participação também importante, quer nos próprios terrenos, quer nos elementos físicos que já lá estão construídos e que precisam certamente ser remodelados. É o meu conceito. Eu sinto-me extremamente feliz porque parece que as coisas evoluem precisamente naquilo que eu pensava. Até aqui havia uma situação em que, enfim, havia algumas pessoas que iam buscar alguns empregos à SERSIS e agora a SERSI vai, de uma maneira muito mais ampla, proporcionar empregos a muito mais gente. Aos habitantes da cidade de Faf, deixamos o recado. Estes bancos que agora estão a ver serão instalados nesta avenida, a ser inaugurada brevemente. Lembrem-se que foram executados por deficientes da vossa cidade. É revelando a utilidade da obra, através destas e de outras atividades, que por certo a população continuará a rodear de carinho esta cooperativa de ensino especial, que constitui, no nosso entender, uma das melhores do país. Este programa teve montagem de António Alves, sonoplastia de António Esteves, locução de Rogério Gil.